Pessoal, vamos falar agora sobre mistura de soluções de mesmo soluto. Uma mistura, como a gente sabe, é a junção de duas ou mais substâncias, não é? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos trabalhar com substâncias que possuam o mesmo soluto. Isso quer dizer que se eu fosse colocar aqui uma substância que seja uma solução que seja formada de água com açúcar, essa outra aqui que eu vou colocar também tem que ser de água com açúcar, tá? Não pode ser uma de água com sal e outra de água com açúcar, não. Tem que apresentar o mesmo soluto. No caso aqui, se eu disser que é açúcar em uma, na outra também vai ser açúcar. Ah, professor, por que então que eu vou fazer essas misturas? Para a gente poder saber qual vai ser a concentração final disso aí. Afinal, aqui nós temos uma solução que pode possuir uma determinada concentração. Aqui nós temos uma outra solução, apesar de ser o mesmo soluto, que pode apresentar uma outra concentração. Tá? Então vamos lá. A minha primeira solução eu vou chamar de solução 1. Tá? Essa minha outra solução eu vou chamar de solução 2. Na minha solução 1, eu vou ter uma determinada concentração que eu vou chamar de concentração 1. Eu vou ter uma massa de soluto que eu vou chamar de M1. E eu vou ter um volume de solução que eu vou chamar de V1. Beleza? Na minha solução 2, eu vou ter uma outra concentração, uma concentração diferente, que eu vou chamar de concentração 2. Vou ter uma massa de soluto que eu vou chamar de M2. E vou ter um volume de solução que eu vou chamar de V2. Pessoal, sendo assim, eu vou ter uma concentração final da minha solução, na qual a minha concentração final ela vai ter uma massa final e ela vai ter um volume final. Beleza? Até aqui tudo bem. Agora vamos então, pessoal, perceber o que está acontecendo quando eu faço essa mistura. Concentração final vai ser igual a massa final. Pessoal, qual é a massa final da minha solução? A massa final de soluto da minha solução. Digamos que se eu tenho aqui, ó, essa é uma mistura de 2 gramas de sal com água. Não é? Eu tenho aqui uma quantidade de sal dissolvido nessa água. E nessa outra eu tenho, por exemplo, 4 gramas de sal dissolvido com água. Então qual vai ser o meu volume total de soluto? Qual vai ser minha quantidade, meu volume não, minha massa total de soluto? Aqui eu disse que eu tinha 2 gramas de sal e aqui eu vou ter mais 4 gramas de sal. Então quer dizer que eu vou ter quantas gramas no final quando eu juntar as duas? Vou ter 6 gramas, não é assim? Então a minha massa de soluto, pessoal, eu posso dizer que é a junção da massa 1, da minha solução 1, mais a massa da minha solução 2. Tá? Mesmo esquema com o volume. Se eu tivesse aqui, ó, 100 ml dessa minha solução 1, juntando com mais 200 ml da minha solução 2, isso daria quanto? 100 ml com mais 200 ml daria 300 ml. Né? Então o volume final dessa minha solução é o somatório do volume 1 mais o volume 2. Beleza? Até aqui tudo bem, não é isso? Sendo, pessoal, que eu tenho que saber quem danado é M1 e quem danado é M2. Para achar o M1, é só isolar esse M1. Eu passo o V1 que está aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó, M1, isso vai ser igual a C1 vezes V1. Desse jeito. E aqui, para achar o M2, é só isolar esse meu M2. Então eu vou passar aqui o V2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar assim, ó. M2 vai ser igual, já que o V2 foi lá multiplicando, vai ficar então C2 vezes V2. Desse jeito. Agora eu vou voltar aqui na minha equação, ó, que disse que a concentração final, eu já disse que era isso aqui, ó. Então vamos substituir no lugar de M1. Quem é M1? C1 vezes V1. Mais, não é? Ó, tem um mais aqui na minha equação. M2, quem é M2? C2 vezes V2. Tá? Isso vai ser dividido, pessoal, por quem? O que é que tem aqui embaixo na minha equação? V1
mais V2. Assim nós encontramos a nossa equação para misturas de soluções de mesmo soluto. Concentração final é igual a C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 dividido por V1 mais V2. E se eu tivesse, no caso, uma molaridade, nós faríamos o seguinte: molaridade final seria igual à a molaridade 1 vezes V1 mais molaridade 2 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Ou seja, eu só fiz trocar no lugar de C, eu estou colocando agora o M de molaridade. Só isso, mas a minha equação ela é basicamente a mesma. Tá? E dessa maneira nós podemos também trabalhar com título. O título final também poderia ser o mesmo esquema. Título 1 vezes V1 mais título 2 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Tá? Então tem essas maneiras que a gente pode trabalhar aqui na química para a gente poder fazer essas nossas misturas de soluções de mesmo soluto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Ó. Vou dar uma passada aqui para quem quiser dar um print. Valeu!